Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje, um dia muito especial. É terça-feira, dia 13 de maio de 2025. Estamos na quarta semana do tempo da Páscoa. Mas hoje também é dia da memória facultativa de Nossa Senhora de Fátima. A gente lembra aqui quando a Virgem Maria, em Portugal, no início do século XX, apareceu a 3 pastorinhos lá em Fátima, com revelações importantíssimas, coisas que a Igreja reconhece e reza com essas revelações. Basicamente, Nossa Senhora pede muita oração e penitência pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Ela alerta sobre alguns perigos e nos pede muita oração, né? É o que nós estamos fazendo aqui também, estudando e rezando. Faço com vocês a oração coleta da memória facultativa da Bem-aventurada Virgem Maria de Fátima. Ó Deus, que nos destes a mãe do vosso Filho como nossa mãe, concedei-nos que, perseverando em penitência e oração pela salvação do mundo, possamos promover cada dia mais o reino de Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. E a primeira leitura de hoje é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos do 19 ao 26. Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristão. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que leitura linda, meus amados, a primeira vez em que os seguidores de Nosso Senhor foram chamados de cristão. É o mesmo nome que nós usamos hoje para designar aqueles que seguem a Cristo. Nós somos cristãos, mas para sermos cristãos de fato, precisamos viver o que aqueles estavam vivendo ali. Interessante? Por se configurarem a Cristo, por segui-lo de maneira tão próxima, foram sendo reconhecidos como pessoas seguidoras dele. Quem segue a Cristo não precisa dizer com a boca, mas muito mais com a vida, que é servo de Nosso Senhor. Claro que quando necessário vamos usar as palavras, mas basta olhar que a gente já percebe quem segue a Cristo ou quem segue alguma ideologia, quem segue a própria vontade. É interessante que ali em Antioquia
haviam muitos pagãos. E a perseguição que se deu depois da morte de Estevão fez com que os cristãos fossem se espalhando por várias regiões, inclusive ali. Inicialmente eles queriam anunciar apenas aos judeus, porque consideravam que somente havia um povo eleito. Mas a gente já viu nas leituras como que Deus foi revelando primeiro a São Pedro e também colocando no coração daqueles discípulos de Cristo que deveriam anunciar a todos. Sim, o Evangelho é para todos, a salvação é para todos. E ali o Espírito do Senhor estava conduzindo aquela igreja a se espalhar cada vez mais e mais. A perseguição gerou oportunidade para uma maior disseminação do Evangelho. Interessante que Barnabé, que era um homem bom, a pessoa boa é capaz de se alegrar com a obra de Deus crescendo. A pessoa de coração fechado, ela fica encontrando defeito, problemas em tudo. A fé não deve ser lugar para corações fechados. A igreja, ela está em saída para evangelizar, para chegar onde poucos ainda chegaram. A gente tem que se alegrar com a possibilidade daqueles mais abandonados, daqueles que estão nos piores pecados, com a possibilidade de que eles venham para a igreja, de que eles queiram conhecer mais sobre a fé, mesmo com suas imperfeições, mesmo que ainda não tenham abandonado o pecado. Sim, é preciso se alegrar com todos os povos, recebendo a semente do Evangelho. Esse é o anúncio verdadeiro, levar o Cristo para todos. Claro, não é para a gente começar a mudar a nossa fé católica para que ela se encaixe nos esquemas humanos de várias outras culturas, de vários locais, quando essas culturas e locais estão realizando práticas que ofendem ao nosso Senhor. Não, esse tipo de negociação e sincretismo não é feito. E não foi feito ali. Mas há uma abertura para acolher a todos, para receber todos, sim, com suas feridas, com seus pecados, porque é preciso ter essa certeza de que Cristo vai agir no coração de cada um no tempo certo. A igreja está aberta para todos, todos, todos. E ainda hoje é assim. Vamos perceber isso um pouco melhor no Salmo de hoje? É o Salmo 86, em algumas traduções 87, e o refrão diz assim: Cantai louvores ao Senhor todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e a Babilônia entre os meus veneradores, na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde inscreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e dançando exclamarão: Estão em ti as nossas fontes. Olha que salmo maravilhoso. É interessante a gente perceber as dimensões deste salmo. A dimensão daquele povo nacionalista com essa identidade de povo eleito que coloca a sua condição geográfica, a sua cultura como o centro do mundo. É de Sião que nascem todos os povos. O Monte Sião, a Jerusalém, está no centro do mundo. Deus está ali. Mas é claro que em Cristo a leitura desse salmo vai se expandindo.
A Nova Sião é a igreja. A Jerusalém Celeste é a igreja triunfante. Todos os povos são chamados a subir o Monte Santo, Sião, a adentrar na Jerusalém pela igreja, a alcançar a Jerusalém Celeste na glória eterna no céu. Todos os povos são chamados a participar dessa igreja, a participar dessa nova Sião. Aqui, todos se encontram, todos se alegram, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque serão um só rebanho e terão apenas um pastor por guia. É Jesus Cristo, o bom pastor, mas isso vai ficar um pouco mais evidente no Evangelho de hoje, o centro da liturgia de hoje. Vamos refletir juntos o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos disse, mas vós não acreditais? As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados, já refletimos isso há alguns dias atrás. Como aquele povo era petulante de colocar Deus à prova, de cobrar o Deus encarnado diante deles. Jesus Cristo já tinha feito sinais, milagres, prodígios. Já havia falado claramente quem Ele é. Já tinha apontado o caminho da salvação. E eles vão e ficam perguntando: Você é o Messias? Por que não diz logo? Fala logo, mostra mais. Que mais eles queriam? Essa atitude de confronto, de uma petulância incrédula, caracteriza aqueles que não fazem parte do rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. A ovelha é uma criatura mansa, serena. Ouve a voz do bom pastor. Quem está no rebanho de Cristo, na sua igreja de fato, e não só por palavra, mas quem está de fato, obedece, ouve os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, se prostra diante do Deus Todo-Poderoso, ouve a doutrina de Deus através do magistério da igreja, é fiel, é perseverante na fé, não cria divisão, discórdia, não fica questionando tudo num ateísmo prático. Como já disse o nosso querido novo Papa Leão XIV, na sua primeira homilia, ele falou deste ateísmo prático, deste colocar Deus à prova, deste achar que Jesus é um super-herói, carismático. Não é essa figura mitológica. Jesus Cristo é o Deus encarnado, é caminho, é verdade, é vida. Ele é o pastor que conduz as ovelhas para as novas pastagens eternas na Jerusalém Celeste. Esse mesmo pastor é o cordeiro que se entrega em sacrifício para a nossa salvação. Esse mesmo cordeiro é a porta por onde as ovelhas passam. Claro, porque ele abrange todas essas realidades. Cristo veio para nos salvar. O nosso intelecto não alcança todas as dimensões desse mistério. Mas diante do mistério,
Nós devemos ser como uma ovelha serena, mansa, sendo conduzida pelo pastor. Não é uma inocência cega, uma inocência desprovida de inteligência, mas uma esperança absolutamente confiante que nos faz vencer toda a incredulidade, nos faz vencer todo o confrontar arrogante desse mundo. Porque isso não faz parte daqueles que estão no rebanho de Cristo. Com um coração sereno, humilde, vamos seguir mais de perto Jesus. Suas ovelhas não serão arrebatadas. Ele e o Pai são um, e o Pai é fortíssimo. Ninguém rouba as ovelhas do seu rebanho. Mas é claro, para sermos protegidos pelo Pai, pelo Filho, conduzidos pelo Espírito Santo, nós precisamos estar dentro do redil, na igreja, seguindo o magistério, a doutrina, respeitando a tradição, refletindo as sagradas escrituras dia após dia, como fazemos aqui. Que as pessoas, ao olharem para nós, possam ter aquele ato da primeira leitura. Reconhecer aqui, cristão. Será que quem te olha percebe que você é um cristão, uma cristã? Seguidor, seguidora de nosso Senhor Jesus Cristo? Ele nos ajude, nos conserve no seu rebanho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos, em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica, vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.